Luneta Sonora na área, e não tem como não falar de outra coisa hoje senão nos calendários do site, que é uma tradição que vem desde 2010, quando eu criei os calendários de 2011 da então Companhia Ideias e depois do próprio site. Um negócio que foi evoluindo, né? Um negócio que começou com calendários de imagem feitos no CorelDRAW, depois Illustrator, atualmente são feitos no Canva, com todos os parâmetros de impressão. Então, o que são os calendários? Todo ano é assim, você está no comércio e quando você compra alguma coisa, você recebe um calendário para pendurar na parede da cozinha. Inclusive, um desses calendários, que é o calendário do gás, é inspirado nesses calendários de cozinha que o pessoal recebe para colocar lá na cozinha. E aqui em casa, geralmente, esses calendários são usados para marcar quando é que o gás começa, para saber quanto tempo o gás de cozinha vai durar. Então, o calendário do gás é uma coisa inspirada nisso. Tem os calendários tradicionais do site, que esse ano, em vez de ser só um na cor azul, eu postei 3 com as paletas sazonais, que são o azul, que representa a rotina, o amarelo, que representa o mês do São João, o período junino, as férias no meio do ano, e o vermelho, mês que estamos agora, o Natal, que estamos em dezembro, que, como você pode ver pelo site, pelas redes sociais, está colorido para essa época. Tem também o calendário da lista de desejos, que representa um dos quadros famosos do Minha Cidade, de fazer uma lista de desejos para coisas que você pede no seu bairro, e talvez seja a lista que mais vá ter algumas coisas que foram concluídas. E também o calendário social media, que esse ano eu trouxe no calendário social media uma lista de datas referentes a planejamento de conteúdo. Não sei se eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Cadê? São as datas de planejamento e conteúdo de campanhas para mídias sociais. Eu nem coloquei isso aqui no site. Vou colocar agora. Inclusive o post já está no ar. Você vê como tudo aqui é no instante. Então, são as datas de planejamento que se referem a datas muito específicas. Esse é um calendário que não vai servir só para esse ano de 2026, vai servir para tudo, para todos os anos. E, por exemplo, tem datas referentes a janeiro, que eu coloquei aqui: Confraternização Universal, que é o famoso feriado de 1º de janeiro, Dia do Sanfoneiro, Dia Mundial do Braille, Dia da Gratidão, tranã, tranã. Em fevereiro, Dia do Publicitário, Dia de Iemanjá, Dia Mundial contra o Câncer, Datiloscopista, Gráfico Oscilador, tranã, tranã. Março, Dia da Defesa Civil, Dia do Meteorologista, Dia Internacional das Mulheres, Dia do Telefone, tranã, tranã, e por aí vai. Uma ideia que eu vou manter para esse negócio ficar vivo e evergreen, para quem não sabe, evergreen é aquele post que não tem uma época para bombar. Ele, a qualquer momento, as pessoas procuram e ele tá lá. Muito post meu fez sucesso nesse esquema de evergreen. E uma das ideias que eu tô tendo é pegar cada mês desse e em cada abertura de mês eu postar essas datas. Por exemplo, quando chegar janeiro, eu vou pegar essas datas fixas e vou jogar no carrossel. E assim sucessivamente em todos os meses do ano. Essa é a principal novidade do calendário social media. Então, como é que você chega a essas datas se elas não estão impressas implicitamente no calendário? Só estão os feriados. Só nesse social media está essas datas de planejamento e conteúdo de campanhas. Nos demais são o calendário dos feriados estaduais. Esses calendários, aliás, essas datas você chega nesses posts através dos QR Codes
dos... onde você... Porque como o negócio está na parede, você pega a câmera do celular, em vez de digitar o URL do site, você vai no aplicativo do... O aplicativo não é a câmera do seu celular, que tem recurso para QR Code, e você vai direto para a página das datas, assim como tem um QR Code na parte de baixo, que leva para o site, ou para o site da 612 Comunicação, no caso do calendário da 612, e na lista de desejos, no caso da lista de desejos, lógico. Além disso, tem as marcas de corte que eu deixei, o calendário em CMYK, tá tudo em ordem para você baixar e imprimir e colocar na sua parede com o papel que você tiver mais resistente. Você pode imprimir em lote também. Nunca pensei nessa possibilidade, até pelos recursos que nem sempre ajudam, mas é uma coisa que eu tenho em mente ainda, produzir um lote de impressos para distribuição. E é tão eficiente quanto cartão de visita. E o que acontece, né? Já coloquei 5 calendários no ar desde a segunda-feira, que são os 3 do site, o 612 Comunicação e o calendário social media, que, como eu disse, é um dos mais estratégicos, porque reúne data-chave para planejamento, criação e ativação de campanhas ao longo do ano. Ele conversa diretamente com quem trabalha com conteúdo, comunicação e marketing digital, ajudando a antecipar movimentos e sair do modo reativo. E é uma coisa assim, quando você tem as datas à sua disposição, tem tempo para você criar campanhas específicas, principalmente para clientes específicos que você tem. Por exemplo, deixa eu voltar aqui para o calendário. Tem o dia do farmacêutico, se você trabalha com farmácia, por exemplo. Tem o dia... Cadê? Deixa eu pegar outras datas. Tem o dia do esportista, dia do bibliotecário, a gente tem dia do desenhista, dia do ciclista, dia do livro infantil, dia dos povos indígenas, Tiradentes. Essas são as datas de abril. Deixa eu ver as de junho. Tem dia do porteiro também, dia da imigração japonesa, dia mundial do refugiado e por aí vai. Então, todas as datas bem... As que eu pude pegar estão nesse calendário social media através de um QR Code. E o que mais eu quero falar para vocês? Então, na semana que vem, entram os calendários do Luneta Sonora, o calendário do Gás e o calendário Lista de Desejos, cada um com um propósito claro, mas todos conectados pela mesma lógica: facilitar decisões, organizar ideias e transformar o tempo em aliado criativo. Porque calendário aqui nunca foi só sobre datas, é sobre intenção, sobre escolher onde colocar energia, quando acelerar e quando desacelerar. Então, eu estou contextualizando tudo isso para vocês para explicar que os calendários continuam existindo depois de tantos anos, como eles evoluíram, e porque ainda faz sentido num cenário cada vez mais caótico de informações. Planejar não engessa, planejar liberta. E os calendários de 2026 são mais uma vez um convite para criar com mais consciência, ritmo e visão de longo prazo. Ok? E é isso, tem coisa que vira hábito, tem coisa que vira tradição. E os calendários do site, eles entram fácil na segunda categoria. Então, desde 2010, como disse, quando eu criei os primeiros calendários de 2011, esse material deixou de ser só um apoio visual para virar uma ferramenta real de organização criativa, planejamento editorial e visão de futuro. E essa tradição segue viva, atualizada, expandida, ainda mais conectada com os projetos que habitam o site e o Luneta Sonora, ok? Então é isso, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Você já sabe que toda sexta-feira tem episódio inédito do site na sua plataforma de áudio preferida, nos sites e no YouTube e no Spotify, que tem essa versão em vídeo. Nas demais você só escuta, só ouve. Nas redes sociais eu tô em @josivandrovelar e também tem @luneta sonora. E também tô no... Onde eu tô? No X e no Tumblr, @josivandro, ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. E para fechar os 10 minutos certinho, né? Até lá e não desanime.